Muito bem, amigos do site vazealegre.com, da TV vazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte para todos vocês. Estamos aqui com nossas lives, mais uma vez aqui no nosso canal, agradecendo aos mais de 13 mil seguidores da nossa página, e você também que pode acompanhar pelo site vazealegre.com, que já está de volta aí, tá no ar, para levar informações para vocês. Bom, dando continuidade à nossa série de bate-papos aí com os secretários, da administração municipal, hoje a gente está recebendo aqui o secretário de Educação do município de Várzea Alegre, Antônio Fernandes, que vai repassar um pouco para a gente aí do trabalho que vem sendo realizado na secretaria durante esse ano de 2019, já que estamos nos aproximando aí do fechamento do período letivo, aqui em Várzea Alegre. Então, primeiramente, Antônio Fernandes, prazer tê-lo aqui no nosso canal, um abraço grande e muito obrigado por atender nosso pedido. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, o prazer é meu, Nonato, em estar podendo levar os senhores pais, senhoras mães em casa, um pouco do nosso trabalho, já que a gente está à frente da Secretaria Municipal de Educação e é importante que os pais tenham ciência de como está o trabalho da educação. Então, eu quero agradecer desde já pela oportunidade de estar aqui presente. Pronto, o ano de 2019 eu imagino que tenha sido especial para você, porque surgiu esse desafio aí pelo caminho, para que você assumisse a pasta da educação, que é uma das áreas mais importantes do município, é uma das áreas mais visadas e que precisa realmente assim, de uma atenção muito especial pelo papel da educação realmente no dia a dia de uma comunidade, Como é que você avalia até aqui o que foi feito assim, em linhas gerais, os desafios, aquelas dificuldades que tiveram que ser superadas, o empenho de toda a sua equipe, que eu imagino que tenha sido grande. Enfim, como é que você faz a avaliação de 2019 até aqui? É verdade, Renato. Realmente é um pouco, digamos assim, complicado, uma pasta muito grande, Eu confesso para você que quando recebi o convite do prefeito Helder, porque assim, a minha formação é a vocação de ser professor de matemática, então realmente é um pouco complicado, mas pela confiança que em mim foi depositada e por entender que eu também devo contribuir com o município, pelo fato de ser estudante de escola pública e em algum outro momento alguém também já fez isso por mim, então eu resolvi assumir o cargo de secretário, mas de forma bem natural, porque sabia que dentro da secretaria a gente tinha também pessoas comprometidas com a causa, a gente tinha os nossos professores, os nossos diretores, enfim, todo o quadro da educação, eu via no olhar deles a vocação para a coisa e, acima de tudo, acreditar na educação pública. Então, quando isso acontece, eu imagino que a gente tem esses resultados positivos. Estamos chegando ao término do ano letivo. Durante todo o ano a gente procurou, acima de tudo, capacitar os nossos profissionais, valorizar, porque a gente entende que a educação é feita de forma coletiva. Então, se tiver algo individual, não vai ser a contento, porque ou todo mundo trabalha em busca de uma causa só, então a coisa não anda. Eu tenho sempre uma frase que eu costumo dizer e que acredito muito, que é que quando a gente busca parceria, quando a gente forma parcerias, a gente busca objetivos comuns. Então, mediante isso, a gente tem essa visão, essa linha de trabalho, que é focada nos nossos profissionais, na questão da valorização e também de estar incentivando os nossos alunos, que a gente sabe que quando eu tenho profissionais motivados para a coisa, de forma bem natural, a gente também vai ter alunos cada vez mais preparados, porque é isso que o mercado de trabalho ele cobra da gente, ele cobra que tenhamos alunos cada vez mais qualificados, porque a concorrência sempre vai existir. Então, sempre vai sobressair aqueles alunos mais bem preparados. E é isso que a gente quer para os nossos educandos vazealegrenses. Você assumiu a pasta após o professor Paulo Danúbio ter dado uma contribuição grande na pasta. Você estava preparado assim para dizer assim, olha, eu tenho que assumir, é uma responsabilidade grande, o professor vinha fazendo um trabalho bom, enfim, mas aí teve que se afastar por questões pessoais, de saúde, enfim. Como foi esse impacto de receber essa responsabilidade?
Bem, Donato, é o seguinte, quando eu já fazia parte da equipe, né, na função de técnico de matemática, era o formador dos profissionais de matemática da Secretaria de Educação, e com a ausência do Paulo, acabou que a gente sentou todo o grupo, né, e naquela ocasião a nossa preocupação maior era a gente blindar, digamos assim, o nosso líder, né, dentro da secretaria, que era o nosso secretário Paulo Danúbio, né? Então, com a ausência dele dentro do município e por se tratar de uma cidade pequena, digamos assim, a gente sabe que os respingos políticos, aonde qualquer brecha é oportuna para o pessoal sempre olhar por esse ângulo, a gente entendeu que teríamos que blindar ele, porque hora ou outra ele não poderia estar dentro da secretaria e que a educação não poderia parar, tinha que continuar. Então, dentro dessa linha, a gente procurou blindá-lo, né, e que viemos se esforçando, digamos que a gente já dá 100% lá, então tivemos que dar 150%, muitas vezes 200%, para poder a coisa acontecer dentro do que a gente imagina que é a educação de várzea. Pronto. Como é que está a questão das estruturas das escolas do município hoje? A estrutura física, realmente, que me refiro. Como é que está essa questão, a preocupação de vocês em ter uma estrutura boa para o aluno, para os professores também? Sim, Donato, a questão é o seguinte, assumindo a pasta e vivenciando, né, o dia a dia, a gente acabou encontrando algumas coisas que, digamos assim, não deveria acontecer, né? Em relação a, por exemplo, a gente tinha escolas com 5 alunos, né? Para você ter ideia, a gente recebe uma média de 3.000 por aluno ano. Então, imagina só, se eu tenho 5 alunos e eu tenho 6 profissionais, não tem como se manter, entendeu? Então, a gente procurou, né, dentro dessa visão, também recebendo orientações da CRED no tocante à questão de nucleação. Então, a gente foi alinhando, para você ter ideia, tínhamos escolas na questão de um multisseriado. O multisseriado é quando eu contemplo, numa mesma sala de aulas, alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Então, eu enquanto chamei minha equipe, disse, olha, a gente tem que ir até a comunidade para apontar para esses pais que, assim, não é culpa do professor, não é culpa do coordenador, digamos que possa ter lá, que os meninos não estão aprendendo, porque realmente é complicado. Como é que eu vou ensinar no mesmo horário, o mesmo tempinho, 5 turmas diferentes? Então, isso é quase inviável. Então, pensando dessa forma, eu, pelo menos, tinha essa visão, olha, a gente vai até a comunidade, vai apontar isso, porque assim, eu não posso ser negligente com essa situação. Afinal de contas, quando o pai coloca o filho dentro de uma escola, basicamente é para quê? Para que ele aprenda, para que futuramente ele tenha uma profissão. Então, a gente pode, e eu nem quero brincar de escolinha. Então, por isso que eu levei a situação para deixar bem claro para os pais que ou a gente alinha, mesmo que agora a gente tenha, digamos assim, uma dificuldade, porque realmente é complicado quando eu pego um menino, né, ainda bem pequeno, e tenho que fazer um deslocamento, quando na comunidade, por exemplo, eu tenho uma unidade que possa funcionar. Mas assim, a gente entende esse lado, mas eu também levo para o lado que, olha, era melhor a gente, digamos assim, sofrer entre aspas, porque já sofremos muito mais quando era na época de pau de arara, hoje é ônibus, entendeu? Então não tem para ter esse medo todo. A gente entende que realmente não deve ser confortável, mas a gente tem que levar por esse lado. Olha, a gente tem que alinhar esses meninos, tem que estar estudando, porque quanto mais ele aprender, melhor. É aquela coisa. Vamos se sacrificar um pouquinho mais aqui, para mais na frente ele ter um conforto, porque o que acontece muito hoje é a gente ter alunos, né, terminando o ensino médio e basicamente ficando desempregado, porque assim, em Várzea Alegre a gente não tem emprego para todo mundo, mas se for lá para São Paulo não vai ter para todo mundo também não, vai ter para aqueles que estão mais bem qualificados. Então, é dentro disso que a gente tem que entender, que os pais têm que compreender que temos que educar os nossos filhos, né? Temos que educar os nossos jovens, buscando sempre, né, compartilhar com eles o maior número possível de conhecimento. Então, eles têm que ser preparados, porque a vida cobra isso, né? Você conseguiu quebrar essa resistência dessa mudança? Sim. A gente fez algumas nucleações, né, sempre seguindo o que eu apontei, orientações da CRED, né? Com isso, os indicadores nossos, eles vêm aumentando, então isso é sinal de que o caminho realmente é esse. De repente não pode ser, digamos, os pais não podem achar, olha, mas é formado por equipes, né,
de profissionais que estudaram para isso. Então, a gente vivenciou na pele o estudo público, a gente conhece, desde lá da raiz, né, até chegar no ensino médio. Eu, basicamente, como os demais profissionais da minha secretaria, todos são filhos de escola pública. Então, por isso que eu vejo no olhar deles a vontade e, às vezes, porque eu tenho sempre isso também na minha cabeça, a gente faz o trabalho pensando em acertar. E aí eu tenho a consciência tranquila. Quando dá alguma coisa errada, eu fico com a consciência tranquila, porque assim, foi pensando em acertar. Então, essa mesma linha de trabalho a minha equipe tem, em buscar acertar sempre. Né? Então, é dentro desse pensamento que a gente vem fazendo a educação de várzea. Pronto. Setores de merenda escolar e transporte escolar. Que análise que você faz do funcionamento desses dois setores durante o ano? Bem, dentro da merenda escolar, né, a gente está hoje com a coordenação, né, do meu amigo, companheiro de trabalho, o Matheus, né, uma pessoa muito qualificada, um profissional, digamos assim, a contento. E assim, a gente teve, digamos assim, uma problemática, até na ocasião, o pessoal relatou na Câmara, e assim, isso me deixa triste, que é como se a gente não estivesse fazendo, ou então estivesse escondendo algo. Pelo contrário, é porque assim, não chega até a secretaria para a gente explicar qual a problemática. Para você ter ideia, Nonato, o repasso que é feito para a gente no tocante à merenda escolar é referente ao censo do ano anterior. Então, por exemplo, o ano passado a gente tinha um número inferior da quantidade de alunos que a gente tem hoje. Então, o que acontece? A gente teve que manter uma quantidade bem superior com a merenda num número inferior. Dá um exemplo, é como se você tivesse um recurso para alimentar 100 crianças e de repente apareceu 300. Então a gente não apareceu ninguém para corrigir isso, porque é tão óbvio que é uma coisa que não dá certo, que não bate. Exatamente, não, mas a ideia, esses repasses sempre é feito de acordo com o censo anterior. Então no caso do governo federal, né? Isso, exatamente, o governo federal. Então, assim, mediante isso daí, a gente sempre tem a responsabilidade que eu estou apontando como profissional excelente, o Matheus, porque mediante essas dificuldades, graças a Deus, a nossa merenda dentro das nossas instituições são sempre merendas a contentes, nunca está faltando, a gente vem se rebolando, digamos assim, mas uma coisa é certa, não falta merenda e uma merenda de qualidade, por sinal. Transporte escolar. Pronto, em relação ao transporte escolar, eu consegui identificar algumas problemáticas, né? E aí eu não vou levar nem em consideração na época chuvosa, porque a gente sabe que no período chuvoso é complicado mesmo, os nossos carros estão deslocando. Então, para esse término do ano, inclusive, eu já conversei com o Marcondes, né, que é o coordenador do transporte escolar dentro da nossa rede, e que a gente vai ponderar alguns pontos, porque a gente sabe que algumas falhas pontuais do transporte escolar, elas fogem um pouquinho do que a gente realmente deseja. Às vezes uma falha, digamos assim, do motorista, que é algo que pode ser corrigido, de repente é um desencontro de informação, que também pode ser corrigido. Então, para esse término do ano, a gente vai estar sentando, né, com a nossa rede municipal, né, inclusive eu estou pensando já também, porque vou dar um exemplo, alunos que vêm do sítio para estar na nossa rede estadual, né, se deslocando, às vezes, né, aconteceu, não vou dizer que aconteceu, 1 ou 2 alunos ficar aqui quando deveria estar se deslocando para o sítio. Mas assim, aí eu quero ver o encontro e entender. Será que foi falha do aluno? De não estar no momento lá? Foi falha do profissional? Foi falha da escola? Porque a gente nunca acha culpado. Mas eu vou buscar esses culpados sim, e vou corrigir. Porque isso daí foge da normalidade. Né? Um dos projetos que eu não estou apontando com certeza, mas já estou na cabeça, em fazer a carteirinha estudantil desses alunos que utilizam o transporte escolar. Porque, por exemplo, quando eles entrarem dentro do ônibus, eles já entregam a carteirinha para o motorista, entendeu? Então, eles vão sair, quando for para entrar, novamente, ele vai distribuindo. Então, se ele ficar com alguma carteirinha em mãos, significa dizer que está faltando aluno. Então, ele deve esperar, entendeu? E se for por, digamos assim, uma negligência do aluno em não estar no horário previsto, a secretaria vai chamar e vai orientar. Com o pai, orientando o aluno, porque o que a gente mais quer é que a nossa rede funcione a contento. A gente sabe que existiu essas falhas, mas são falhas que a gente consegue corrigir de forma bem natural, e é o que a gente vai fazer.
Muito bem, pessoal. Estamos conversando então com o secretário de Educação do município de Varzea Alegre, Antônio Fernandes, batendo um papo aqui sobre o trabalho da pasta durante o ano de 2019 e ele, obviamente, repassando aí aquelas informações que ele considera importantes para que você, cidadão, você pai, mãe, que tem filho na rede pública de ensino municipal, tenha ciência daquilo que a pasta vem fazendo. Antônio, relação Secretaria de Educação, professor, que o professor é sempre muito visado, porque quem está ali na linha de frente, na sala de aula, no dia a dia, o diretor é importante, toda a rede de funcionários é importante, mas o professor está ali na comissão de frente, vamos dizer assim, né? E geralmente também é aquele que eu acho que leva mais alguma outra reivindicação à secretaria por uma melhoria, enfim. Como é que você tem lidado com as questões do professor em sala de aula, questão salarial, questão de preparo, questão de cursos de aperfeiçoamento, enfim, como é que está essa questão da secretaria com o professor da rede de ensino municipal? Pronto, Nonato. A nossa linguagem é uma só, valorizar o nosso profissional. Eu tenho isso na cabeça porque sou professor, né, inclusive sou concursado como professor na nossa rede municipal, e eu sei que o professor motivado, ele é capaz de transformar muita coisa dentro das nossas unidades de ensino. Então, mediante isso, a gente vem, né, para você ter ideia, a gente tinha formações de matemática e português, e a gente incrementou também agora, né, formações para geografia, história, temos formações também de ciências da natureza. Então, assim, a gente complementou as formações que já existiam em outro momento, só que a gente, digamos assim, contemplou os demais professores, que até então era matemática e português, isso muito por conta da questão do SPAES, né? Então, a gente deu 8 formações durante o ano de cada disciplina. No tocante à questão de valorização, a gente criou o prêmio Passe o Bastão, que é um prêmio que, acima de tudo, ele incentiva os nossos profissionais que atendem à questão do SPAES, que são profissionais do 2º, do 5º e do 9º ano, que esse ano a gente teve a preocupação de também estar incluindo as séries anteriores, porque a gente entende que o aluno ele só chega contento, digamos assim, no 2º ano, se tiver passado pelo 1º, pela educação infantil, o do 5º ano, da mesma forma, né? E o do 9º ano também, de forma análoga, tem que começar da base. Nesse primeiro momento, a gente não tem condições financeiras de estar contemplando além dos que a gente premiou nesse momento. Dizer para você que, por exemplo, no tocante à questão de educação infantil, né? Ontem o secretário de Educação de Farias Brito, ele entrou em contato com a gente, né, pedindo para estar marcando uma reunião com a nossa equipe para estar entendendo essa questão da educação infantil e também de creches. Então, isso é sinal que o trabalho ele vem sendo realizado a contento, né? Onde outros municípios querem vir para ver o que vem dando certo aqui. Então, isso para a gente nos deixa feliz, né? Em relação à questão de cursos de formações, a gente buscou, por exemplo, mediante também, inclusive eu aproveito a oportunidade para estar agradecendo o Poder Legislativo, né, que eles nos presenteou com um curso de primeiros socorros, né? É um projeto de autoria da vereadora Luciana, que teve de forma unânime na aprovação, e que são esses projetos que a gente busca sempre, né? Pessoas criando projetos com a gente quer essa união para que a gente possa atender melhor a nossa rede. Então, esse projeto, num primeiro momento, eu atendi todos os nossos profissionais de creche, porque eu entendo que, num primeiro momento, são os que, digamos assim, são os mais necessitados na ocasião, por se tratar de pessoas, de meninos bem pequenos, né? Mas que a gente vai estender também para o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. A gente teve também o curso de Braille e Libras na questão da inclusão, né? E aí o que eu fico muito feliz é porque nesse curso a gente teve custo zero, porque em momentos de crise a gente tem que buscar parcerias, e aí dentro da nossa rede a gente teve o apoio das professoras Fabiana e da professora Alânia, onde elas se propuseram a dar essas aulas de forma gratuita. É bem verdade que eu não posso, e aí existe até esse questionamento, né? No tocante
até os professores, por que não me chamaram? Porque... Então, a gente tem que priorizar situações. Quando a gente firmou a parceria com elas, a gente perguntou sugestões no tocante, qual é o público que a gente deve chamar no primeiro momento? Ela disse, olha, seria interessante chamar as escolas que já têm alunos que necessitam. Então, a gente fez isso. Mas o intuito nosso não é priorizar um grupinho, pelo contrário, como eu falei no início, a gente acredita que para a educação acontecer tem que ser acontecendo de modo geral. Então, como eu não tenho a oportunidade de estar capacitando todo mundo de uma vez, a gente vai aos poucos. No primeiro momento a gente fez com 40. Isso não quer dizer que acabou. Próximo ano a gente vai crescer ainda mais, com mais 40, com mais 60, de tal forma a contemplar todas as redes, né? A gente agora recentemente fez um curso, né, que é a questão de valores na educação infantil. Novamente um curso por meio de parceria, onde para o município foi custo zero, porque a gente foi, né, mediante também o auxílio da Amélia, lá dentro da secretaria, que trouxe a proposta para a gente, e também da nossa primeira dama, a Sônia Fortaleza, que não mediu esforço para estar nos ajudando nisso. Então, esse curso, para você ter ideia, aconteceu durante uma semana, tá certo? Onde os profissionais vieram e que foi repassado. E agora, né, nessa reta final, esses profissionais que foram capacitados, eles já estão compartilhando os conhecimentos que adquiriram com os demais. Então, é isso que eu estou apontando para você. A gente não faz de forma individual, a gente faz de forma a atender toda a rede. Como a rede é grande, vai demorar um pouquinho chegar a todos, mas que vai chegar porque esse é o nosso compromisso para com os nossos servidores. É qualificar todos e deixar e tratar todo mundo por igual. Porque quando se é funcionário, não existe partido político. O funcionário nosso é funcionário do município e deve ser respeitado, assim como todos, independente do cargo que ocupa dentro da nossa pasta da educação. Pronto. Os pais estão participando ativamente, acompanhando, cobrando da escola, mas também dando contribuição naquilo que é possível para que a educação flua melhor? Nato, a gente sabe que a questão do acompanhamento dos pais realmente é algo que, digamos, podemos desejar um pouco mais, né? Eu até faço um comparativo, né, e gosto sempre de falar, o que é que difere a nossa rede pública da particular? Por que, né, teoricamente, o pessoal acha que a rede particular é melhor do que a pública? E eu fico sem entender. E a única coisa que eu consigo, digamos assim, que me faz acreditar de ter, digamos assim, uma divergência, é a questão do acompanhamento dos pais. Porque se eu levo em consideração, por exemplo, o salário do nosso profissional, o nosso profissional recebe praticamente o dobro do profissional da rede particular. Então, significa dizer que nós temos profissionais qualificados para a coisa. Então, está faltando um pouco disso também, mas, né, até aproveito a oportunidade para dizer que a gente já está mais presente, os pais já estão mais presentes dentro das escolas. Isso é uma cobrança nossa para os diretores, é uma cobrança dos diretores, e assim, o simples fato desse último ano, a gente está crescendo essa questão de resultados, isso aí eu não tenho dúvida que é mediante também esse auxílio maior dos pais em casa. Então, porque o trabalho é o mesmo. E o que está acontecendo que os números estão aumentando? Simples, os pais estão entendendo que é missão deles também. Não é simplesmente jogar na escola e dizer, é deles, agora é com os profissionais, é com os profissionais da educação. A ideia não é essa, ele tem que ajudar. Se a gente ajudar um ao outro, a gente vai ter um resultado satisfatório e só quem tem a ganhar são os filhos, né, deles. Muito bem. Evasão escolar, qual é a preocupação de vocês em relação a isso? O aluno que não aparece, o aluno que deixa de ir para a escola, que não tem uma resposta, o pai não vai lá, enfim, a escola se preocupa, tem alguma coisa em relação a isso? Por que tal aluno não vem mais, ou está havendo o número em relação à evasão está estabilizado, é uma coisa crescente, enfim, como é que está essa questão de evasão escolar? Bem, em relação à evasão escolar, né, eu até aproveitando novamente a oportunidade, eu quero dizer que a evasão escolar é uma preocupação de todos, né, começando desde casa, porque o pai tem que saber. Por que o menino não foi hoje para a escola? Tem aula de fato? Não tem? Porque assim, às vezes o menino também faz uma coisa, hoje não tem aula, e o pai deixa quieto. Não, então tudo bem, não tem aula, tem que saber, a escola está lá, o diretor está para dar informação. Nenhum momento, nem secretaria, nem diretores, coordenadores, eles se omitem a, por exemplo, estar repassando os contatos das escolas, até o contato individual do profissional. Então, essa evasão escolar se dá-se muito em relação quando o pai permite.
Porque nós, escolas, a gente sempre acredita. Nós, secretaria, acreditamos que temos que trazer cada vez mais alunos para dentro da sala de aula, que a gente sabe que por meio da educação é que se constrói uma sociedade melhor. Para você ter ideia, dentro da nossa Secretaria de Educação, inclusive é uma exigência do selo Unicef, a gente tem a questão do Busca Ativa, né? Que é coordenada por a Tereza de Jesus, a nossa técnica da Secretaria, né? E que recentemente, para você ter ideia, do trabalho que vem sendo feito, realmente está contento, a gente recebeu ligação, né, da cidade de Juazeiro do Norte, né, da cidade de Lavras, né, que queriam marcar encontro aqui no município para entender como era essa dinâmica de busca ativa, porque quando eles entram em contato com Fortaleza para saber como funciona o programa, né, de que forma deve se realizar, o pessoal de Fortaleza está mandando procurar Várzea Alegre, porque Várzea Alegre, no tocante à busca ativa, está lá na cabeça, está nos primeiros lugares. Mediante o quê? Mediante o trabalho, né, o compromisso dos nossos profissionais. E aí, na pessoa da dona Tereza, eu já quero agradecer, né, por esse trabalho que ela vem fazendo, né, porque às vezes o que o nosso aluno precisa é de alguém que acredite, de alguém que esteja lá para dizer, olha, teu lugar é na escola, entendeu? Porque simplesmente dizer, olha, eu não vou mais, se ninguém fazer um parêntese, ninguém dizer assim, olha, teu lugar é na escola, ele é o que ele quer ouvir. Mas quando se vai alguém para dizer, olha, teu lugar é na escola, a gente sempre busca o conselho tutelar para fazer as visitas também, entender qual é a dinâmica, qual é o problema que está acontecendo em casa, porque às vezes uma dificuldade de nada pode ser um obstáculo para o aluno não estar indo para dentro da sala de aula. Então esse trabalho vem acontecendo, né, e até de forma louvável dentro da nossa Secretaria de Educação. Muito bem. IOEB, SPAES, avaliações externas, como é que o município está em relação a essas avaliações que são sempre esperadas com muita expectativa, porque envolve toda a classe, né, da educação, enfim, o que é que você pode falar em relação a esses números? Bem, Nonato, esse ano a gente já teve a grata satisfação, né, porque assim, em relação à SPAES sempre é jogado os resultados no ano seguinte, então a gente já teve a grata satisfação de a gente obter, né, o melhor resultado da história de Várzea Alegre, né, durante os últimos 13 anos, tanto no segundo ano, como no quinto ano, e como também no nono ano, matemática e português. Então, é como eu falei para você, é dentro de um trabalho de, digamos assim, um trabalho de formiguinha, um trabalho de parceria. Então, isso para a gente é bacana porque esses números basicamente apontam, né, a qualidade do ensino, que vem crescendo. Então, esse ano, digamos assim, no tocante à SPAES, à SAEB, ele foi um ano atípico. A gente via as escolas se mobilizando cada vez mais, né, mediante uma cobrança tanto da secretaria, né, os professores, pelo fato da gente acreditar neles, dizer que eles são capazes e dizer também que, acima de tudo, nosso aluno precisa deles, a gente viu um desdobramento bacana e eu tenho certeza que o resultado desse ano só sai no próximo, mas eu tenho a certeza, né, que o resultado vai ser positivo, porque eu costumo dizer para eles que os números, eu sei que são importantes, mas para mim, número é o de menos. Porque o que é que eu gosto de ver? É o trabalho acontecendo. Então, imagina só, se nesse resultado que vai sair só o próximo ano, digamos, a gente não conseguiu superar o resultado do ano anterior, mas eu fico com a consciência tranquila, porque os alunos não são os mesmos. Eu poderia cobrar dos meus profissionais que os alunos que os resultados fossem melhores se os alunos fossem uma continuação, mas não é. Então, a gente pega um outro aluno para trabalhar, digamos assim, do zero na linguagem do SPAES. Então, independente do resultado que vem, né, no próximo ano, eu sei que vai ser o melhor possível, porque eu vi, né, mediante postagem, vi mediante também, adentrando nas escolas, os trabalhos acontecendo. Então, era muito, eu tinha muita alegria ao ver, né, os nossos profissionais, de fato, engajados com a causa maior, que é a causa do nosso aluno. É aí que entra passe o bastão? Exatamente. Mediante esses resultados é que a gente, né, atribui a questão dos professores premiados, né? Inclusive, Nonato, também agora, no final do ano, mês de novembro, a gente recebeu, né, um resultado também dentro da educação, que foi satisfatório, como você mencionou, onde o índice de oportunidades da educação brasileira, o primeiro avaliação aconteceu no ano de 2015. Ele sempre acontece em anos ímpares. Então, o primeiro ano de realização, o município de Várzea Alegre, ele estava com 4,4. Então, 4,4, essa era a média do município. Daí, em 2017, o município saltou um pouquinho, avançou, 4,5.
E agora, em 2019, a gente teve uma média de 4,9, ou seja, vinha numa crescente de 0,1 e a gente pulou de 4,5 para 4,9. Então, algo muito grande dentro dessa escala que vinha acontecendo, enquanto outros municípios diminuíram. Para você ter ideia, a gente conseguiu ficar com essa média acima da média nacional e também acima da média estadual. Então, para a gente, é algo que nos deixa envaidecidos, mas envaidecidos no sentido da educação estar caminhando bem, mediante a ajuda de todos. O que avalia o IOEB? Essa avaliação ela corresponde, basicamente, desde os ensinos da educação infantil, tá certo, até o ensino médio. E avalia uma série de coisas, dentre a questão de avaliações externas, como foi citado, também avalia a questão de abandono escolar, avalia também a questão da aprendizagem dos alunos, enfim, uma série de fatores que contribuem, né, para esses números em relação a resultado, a número. Pronto, chegando o final do ano letivo, já está aí a porta, já praticamente, 2020 já vem chegando. Como é que está sendo aí essa questão de transição, finalizar o ano letivo e já começar a pensar em coisas para o ano de 2020? Bem, a equipe, agora recentemente a gente sentou, né, já vemos fazendo reuniões, né, hoje, por exemplo, já tive um primeiro contato com os diretores do Estado, né, na oportunidade a gente já colocava em pauta a questão do nosso calendário escolar, próximo ano, né? Então, a gente faz um alinhamento, né, entre a rede municipal e estadual para que a gente, digamos assim, estabeleça um calendário onde seja propício tanto para a rede estadual como a municipal. Em relação à questão do que a gente enxergou de falhas, porque quem está na secretaria tem que ver isso. Às vezes o pessoal tece comentários, né, sem entender a problemática. É muito simples eu analisar apenas pelo meu olhar, pelo meu ângulo. E nós que estamos na secretaria, a gente tem que olhar pelo ângulo diverso, um ângulo de totalidade. Então, mediante esse ângulo de totalidade, e principalmente, Nonato, mediante a questão de cortes de recursos, né? Onde a gente precisa cada vez mais de recursos, o pessoal vem cortando na esfera, né, federal lá de cima. Então, é complicado. Cada vez mais a gente tem que fazer ainda mais um ensino de qualidade com cada vez recurso menor. Então, é complicado para a gente. Mas eu costumo dizer que quando existir a vontade, né, de fazer do professor, a coisa vai acontecer. Então, a gente sentou, num primeiro momento a gente está fazendo um alinhamento no tocante à questão das diretrizes de matrícula, né, que é algo, digamos assim, que no primeiro momento o pessoal até acha desconfortável em tocar nesse assunto, mas é como eu falei, eu não estou levando em consideração a questão política. Eu costumo muito dizer que a educação, eu não posso fazer política dentro de educação. Educação, eu tenho que fazer educação. É lógico que a política acontece a partir do momento que eu atendo bem um pai, que eu atendo bem uma mãe, que eu atendo bem os nossos profissionais, que eu atendo bem um aluno. Mas não se pode fazer política dentro de educação. Então, mediante essa questão de matrículas que a gente enxergou e viu, né, e também sentamos com paralelo com a CRED, a gente está com a matrícula desorganizada. Por que eu estou com a matrícula desorganizada? Para você ter ideia, Nonato, eu tenho alunos, porque assim, em todos os distritos eu tenho escolas até o 9º ano. O município oferta desde creche até o 9º ano, em cada distrito eu tenho. Quando eu não tenho eu tenho mais de 2, 3, entendeu? Então, assim, esses alunos da comunidade devem estudar na comunidade, porque a gente coloca uma escola lá, basicamente é para atender, para não ter essa questão de deslocamento. Entendeu? Então a gente fez... Agora aqui, só para ficar bem claro, isso é o que a lei diz, é isso? Exatamente. Que essa questão não é o secretário que está mudando por vontade própria a CRED, não. É o que diz a lei. Exatamente. Então, Nonato, a gente simplesmente está agora nessa linguagem, depois que cresce muito, a gente vê a problemática de modo geral. Então, o que diz a lei, basicamente, é que o aluno deve estudar na localidade mais próxima de casa. Então, o que acontece? Mediante esse documento que eu tenho, que inclusive eu compartilhei com os secretários escolares, compartilhei com os diretores, já pedi para encaminhar a cópia também para o Conselho Tutelar, para os nossos vereadores, porque assim, esse documento ele deve ser seguido, porque não faz sentido, por exemplo, eu estudar de frente à escola e não ter vaga. Entendeu? Enquanto eu tenho um aluno lá do sítio que vem para estudar na sede, então está tirando a vaga de um aqui. Tá certo? Então, quando chega um pai que mora de frente à escola e diz que não tem vaga, realmente isso daqui é constrangedor para mim, eu tentar, digamos assim, mediante palavras, tentar convencer ele que ele não tem que estudar
naquela escola, que ele tem que estudar numa escola paralela, ou numa escola mais distante, não, ele tem que estudar na escola mais próxima de casa. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que garante isso. Então, eu acho muito mais constrangedor, de repente, chegar numa escola e dizer que não tem vaga e, de repente, subir lá para o fórum e o pessoal mandar matricular, porque ele, de fato, tem o direito de estudar lá, na localidade, na escola, mais próxima de casa. É o que diz a lei e é dentro desse documento que a gente está fazendo, porque chega uma hora que a coisa complica. Para você ter ideia, eu vou dar só um paralelo para os senhores pais, mães, enfim, o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, entenda. Eu tenho, por exemplo, na escola Antão Leandro, que fica ali no Sanharol, uma escola que pega desde o infantil, aliás, de creche, até o 9º ano, com um pingo de aluno. E que os pais, muitos, trazem para a cidade para estudar aqui. Tem um deslocamento no carro, tem um gasto com o carro acaba sendo sobrecarregado, e, enfim, os professores também, porque acaba tendo mais alunos, enquanto a gente está gastando dinheiro, digamos assim, entre aspas, de forma indevida, porque assim, não faz sentido eu abrir uma sala de aula com 4 ou 5 alunos. Não faz sentido. Porque, principalmente se há demanda na localidade, né, de alunos. Exatamente. Né? Então, lá tem uma demanda boa, mas alunos têm que estudar lá, assim como eu tenho no Atoleiro, assim como eu tenho no Riacho Verde, assim como eu tenho no São Caetano, tenho no Canidezinho, na Extrema, enfim. Eu quero que o pessoal entenda que prédio, ele não é decisivo para a aprendizagem do menino. O que é decisivo é a participação do pai, é a vontade dele, mediante incentivo do pai, em estar estudando. Porque a minha rede, meus profissionais, todos os professores recebem os mesmos valores. Quando eu levo em consideração a questão de formações, eu chamo toda a minha rede para passar a mesma formação, ou seja, não existe uma linguagem diferenciada para cada escola, é a mesma linguagem para a rede. Então, isso significa dizer que eu até costumo fazer um paralelo, né, em relação a um comparativo. Por exemplo, se eu for, neste instante, tirar um pagamento na caixa eletrônica, um caixa eletrônico daquele, e se tiver uma fila com 3 e uma com 40, você vai usar qual? De 3 ou 40? Vai para de 3, porque assim vai ser mais rápido. Então, da mesma forma, é numa sala de aula. Entre eu ter um aluno estudando numa sala que tem 10 alunos e outra que tem 40, de forma bem natural. Se o teu filho tem vontade de aprender, nessa que tem 10 alunos, com certeza ele vai aprender melhor, porque o professor vai ter mais tempo de atenção para ele. Né? Quando eu falei que eu era estudante de escola pública, comecei meu estudo na escola Ormicinda, Siebra Leite, né? Lá na Vajota, um grupo, digamos assim, humilde, mas que lá eu aprendi os valores da vida, lá eu aprendi a ter carinho, os profissionais tendo carinho por mim. Então, foi decisivo o quê? Esse carinho que os nossos profissionais, que aí eu posso assegurar que todo aluno da nossa rede é tratado por igual, que os profissionais, além de ser profissionais na questão de educar, eles são muito no tocante a estar passando carinho, né, de estar ouvindo, enfim, isso tudo acontece dentro da nossa rede. Então, como eu estava falando, estudei lá na Zumira, Siebra, depois fui para o Figueiredo, né, passei para a escola Zé Correia, fui para o Afonsina. E assim, todo esse suporte, todas essas passagens por essas escolas foram decisivas, porque eu também tinha a questão do incentivo dos meus pais. Incentivo no tocante, não é de ele estar em cima, não, porque eu sabia, eu era determinado no que eu queria estudar, mas no sentido de ele estar me apoiando na questão de comprar material, de sempre que tinha uma reunião, ele estar, digamos assim, deixando um trabalho para ir lá, para ver. Se de repente eu aprontava alguma coisa na escola, eles em casa, digamos assim, dão uma represália. Represália não é no sentido de bater, não, mas no sentido de orientar, de mostrar para o filho que quando vai para a escola é para aprender, não é para brincar. Momento de brincar, eu até compartilho com os alunos. Momento de brincar, a gente tem um intervalo para fazer isso. Quando está dentro de sala de aula, é foco, porque todo minuto que você conseguir ganhar a mais, né, no tocante a estar observando, aprendendo o que os nossos profissionais estão repassando, não tenha dúvida que isso vai ser decisivo num futuro bem próximo. Pronto, essa questão da matrícula, para a gente falar um pouquinho mais sobre ela. O aluno que já está matriculado naquela escola, ele vai continuar. Agora, os novos, nesse sentido de estudar perto
está na escola mais próxima de onde ele reside. Ou seja, não adianta muito o pai ir lá brigar com a escola porque quer que o aluno vá estudar naquela escola que ele acha, na opinião dele, que é melhor, alguma coisa do tipo, né? Ou que o aluno quer estudar lá, não quer estudar na próxima de casa, mesmo tendo matrícula. Não adianta pegar essa briga e discutir com o diretor, porque ele está seguindo a regra determinada pela hierarquia superior, né? Pela hierarquia, né? Bem, exatamente, Marcos. O que acontece? A gente não pode, digamos assim, o aluno que já está matriculado, ele garante a matrícula automaticamente. Então, se o aluno está no 6º ano, ele vai passar automaticamente para o 7º. Isso daí é uma coisa bem natural. Agora, em relação à colocação da questão dos que vão entrar, é porque fica de fato complicado. É preciso esse documento. A gente recebe esse documento como algo que a gente deve cumprir. Não está no nosso querer. Né? Digamos, você acha que eu ia querer ter um desgaste, digamos assim? Porque historicamente já foi feito dessa forma, historicamente vem sendo feito dessa forma. Sim, mas vem sendo feito de forma errônea, digamos assim. Porque o que acontece? O que é que justifica eu ter uma escola de frente à minha casa e eu não poder estudar nela e ter que estudar no outra que fica 5, 6 quilômetros? E se esse aluno tão pequeno sair no deslocamento e acontece algo com ele no meio do caminho? Como é que vai ficar a questão da secretaria? Por que não matriculou num lugar mais próximo de casa, como que diz a lei? Então, são esses pontos que, às vezes, quando se olha, né, tão somente pelo ângulo do pai, né, da pessoa que tem um desejo de fazer dentro do olhar dele, é complicado dele entender. Mas, quando a gente olha na totalidade, a gente vê que o correto é esse. Então, a matrícula vinha acontecendo dessa forma e que a gente vai receber um documento. Porque vai seguir esse documento. Porque o documento não é algo que eu posso, digamos assim, eu vou ver se eu vou cumprir. Está muito acima do meu querer. É um cumprir. Então, tem que fazer de acordo com o que tem naquelas matrículas. Lógico e naturalmente. Se eu abro uma oportunidade, digamos, uma matrícula no 6º ano, digamos, para 30 alunos, e dentro do público da comunidade só dá 10, naturalmente sobra 20 vagas, que aí sim pode ser complementadas. Mas a prioridade, né, no primeiro momento, são matrículas destinadas aos alunos que moram mais próximo da escola. Por exemplo, vou dar exemplo para você, em relação à questão da Ormicinda. Ormicinda, a gente tem escolaridade lá até o 5º ano. Ou seja, os alunos da Vajota não tem para onde se locomover, aliás, não tem para se deslocar ali dentro da Vajota, porque eu não tenho escolaridade superior ao 5º ano. O máximo é o 5º ano. Então, esses alunos vão ter que ir para outra escola. Quais são as escolas mais próximas? Que tem o 6º ano? Eu tenho o Figueiredo Correia e tenho a Escola Doutor Pedro. Então, esses alunos, de forma natural, a gente vai estar orientando para vir para essas duas escolas. Então, fechando lá, esses alunos são direcionados para essas duas escolas. Não faz sentido, por exemplo, Nonato, de repente eu pegar esses alunos da Vajota e querer direcionar eles lá para Dário, para o Riachinho. É complicado, mais complicado porque o translado dentro daquela pista, porque a gente não tem rota interna de transporte, entendeu? Então, é complicado. Então, o natural da coisa é que o aluno ele estude no lugar mais próximo de casa, porque é o que diz a lei, tá certo? Então, é muito lento dessa linha, né? E, inclusive, eu aproveito a oportunidade também para estar pedindo, digamos assim, desculpa aos pais, alguns que possam estar, digamos assim, contrariados nessa situação, mas não é algo que parte da gente, não. É algo que parte de um documento. Eu até faço um paralelo em relação, por exemplo, à aposentadoria agora. Aposentadoria. Você acha que se a gente tivesse autonomia para estar dizendo, olha, a gente não quer entrar nesse pacote, a gente quer ficar do jeito que está. O resto do Brasil que siga, mas a gente quer ficar do jeito que está. Você acha que a gente não faria? Mas não está no nosso querer. Vem de cima para baixo, a gente tem que cumprir. Então, esse documento chegou e eu tenho que cumprir. Então, eu estava até em outro momento apontando para os pais, eu digo, olha, eu vou estar vendo os casos, primeiro um estudo, de modo geral, da rede, porque eu tenho que ter argumentos, uma possível, digamos assim, digamos que uma comunidade não dê, por um fato, por aquela coisa toda, eu tenho que ter argumentos, entender, para convencer, né, o pessoal que mandou o documento, de que, olha, nessa comunidade não será possível por conta disso, mas eu tenho que ir com o argumento. E não somente, eu não posso chegar e dizer, olha, o pai não quis, não. Isso não é argumento suficiente para convencer ninguém, entendeu? Então, é muito dentro dessa linha, mas é lógico, Nonato, que a gente faz, como eu falei em outro momento, mediante responsabilidade, né, de quem entende da coisa, né, de profissionais que estudarem para estar fazendo essa questão de educação. É preciso realmente, muitas vezes, repensar essas questões, porque você tem um sistema,
de repente você acaba sobrecarregando uma parte, ou seja, uma escola, uma ou outra determinada escola, enquanto as outras estão mais tranquilas em relação ao número de alunos, ou seja, escolas com salas superlotadas, que dificulta muito para o professor, para a escola gerir aquele recurso, que tem que distribuir por mais alunos, enquanto que há outras escolas que estão com vagas aí bem à vontade e por causa desse engano, né, que vem sendo cometido durante esse tempo todo, acaba gerando esse problema, né? E virou até cultural, né? Exatamente, como eu falei, né, o nosso foco é a questão do nosso profissional. Você não sabe, nem tem ideia, nem o pessoal que está em casa tem ideia, a quantidade de profissionais que durante o ano eu recebo, né, dentro da minha sala, pedindo a questão da licença prêmio. Alguns outros mostrando que estão doentes, que estão com dificuldades. E essas dificuldades não é pelo fato de ensinar, não, porque todos estão por vocação, todos têm amor pela causa, todos estão porque gostam de ensinar. Só que, às vezes, essas limitações acabam acarretando em algo prejudicial à saúde deles. E não é isso que eu quero no meu profissional. Eu quero o profissional trabalhando bem e a contente. Porque quando isso acontece, quem ganha é os nossos alunos. Obviamente. Que não é bom também para os alunos, né? Essa questão de tanto aluno junto, enfim. Bom, mais alguma questão que você queira destacar aqui no nosso bate-papo? Fique à vontade. Sim, eu quero compartilhar também na questão da alegria nossa, né, no tocante a avaliações que acontecem durante o ano. Por exemplo, a OBA, eu também quero compartilhar com os pais que esse ano a gente conseguiu ganhar mais de 220 medalhas da OBA, que, para você ter ideia, dentro de uma avaliação a nível nacional, como é a OBMEP, né, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a gente teve a grata satisfação de ter 3 alunos nossos contemplados com medalha de bronze, né, e também tivemos 11 menções honrosas. Isso significa dizer, né, que dentro, eu vou dar um paralelo para você entender o que seria ganhar uma medalha na OBMEP, algo a nível nacional. Dentro da nossa CRED 17, para você ter ideia, onde contempla, né, os 7 municípios, a gente teve 3 medalhas, foi o município que conseguiu mais medalha, né? Por exemplo, Cedro, enfim, as demais não conseguiram nenhuma, entendeu? Então, isso é algo grande, é algo que nos deixa feliz, porque, assim, eu gosto bastante quando os números aparecem, mas os números que eu digo não é, digamos assim, para o trabalho, o secretário, isso é por conta... Às vezes eu fico até um pouco chateado, eu aponto sempre para os meus profissionais, quando o pessoal vai na rede social, quando eu compartilho algo, que o pessoal faz, né, menções, digamos assim, ao secretário, de forma individual. Parabéns, secretário, parabéns. Não, a ideia não é para o secretário. O secretário, basicamente, digamos assim, faz o de menos, porque a coisa acontece dentro das nossas unidades. E, às vezes, eu fico, digamos assim, um pouco meio sem graça por, às vezes, não responder. A minha vontade é dizer obrigado lá, mas, às vezes, eu fico dizendo, olha, poxa, esse obrigado não tem que partir de mim. Esse obrigado quem tem que dar é toda a rede, porque esse elogio que, digamos assim, a forma que ele está fazendo individualizada, isso aqui não é só meu. Então, eu não posso dar um obrigado por todos. Então, às vezes, eu deixo no silêncio, mas entendam que todo e qualquer elogio que vocês fazem, né, dentro da nossa secretaria, esses elogios são feitos para cada profissional dentro do nosso quadro de educação. Profissional que, desde bem cedo, para você ter ideia, os nossos motoristas, que horas acorda um motorista para chegar com nossos alunos? 7 horas da manhã. Que horas ele dorme? Posteriormente, às 17 horas, que hora chega lá no sítio? Né? Que hora meus civis gerais acorda? Que hora minha merendeira? Então, assim, educação é feita de forma coletiva. Então, mediante isso, eu quero agradecer a cada um que não vem medindo esforços, né, para estar proporcionando um ensino de qualidade. Eu gosto sempre de dizer, eu acredito na escola pública, a escola pública é de qualidade. É preciso a gente se engajar, porque a nossa missão hoje é de estar oportunando para essas crianças um futuro melhor. Então, mediante isso, a gente tem a certeza de profissional motivado é sinal de educação de qualidade. Nonato, eu também quero compartilhar com você de um projeto, porque assim, a gente valoriza o profissional, mas a gente entende também que tem que valorizar os nossos alunos, né? Então, mediante isso, a gente buscou parceria, né? Inclusive busquei a parceria com a BrisaNet, a qual eu já agradeço, né, no momento, que foi para a questão do aluno nota 10. Né? Esse projeto do aluno nota 10, ele foi aberto para todos os nossos alunos da rede, né? A gente mandou um regulamento, as escolas estariam indicando
né, mediante a avaliação deles no tocante a notas, no questão a comportamento, a questão da frequência, enfim, os alunos nota 10 da escola. A regra basicamente era, a cada 20 alunos, a escola tinha o direito de mandar um representante. Então, nessa reta final, agora no final do ano, mais precisamente no dia 14, né, aliás, dia 13 eu entreguei as camisetas dos alunos nota 10, foram 189 alunos representando as suas unidades de ensino, entreguei também a medalha para cada aluno. No dia 14 eles foram submetidos à questão de uma prova de matemática e de português. Aqueles melhores vão estar recebendo uma premiação extra, que é a questão de 3 notas. Nato, eu tive a oportunidade de participar em outro momento do projeto Decolando, né? Esse projeto Decolando era de autoria do Carlos Kleber, né? Quando na oportunidade, ele nos dava a oportunidade de conseguir também prêmios por meio do estudo, que era a questão de patinete, tinha computador, tinha viagem para Disney. Então, assim, eu considero esse projeto decisivo da minha vida, porque a partir do momento que eu enxerguei, né, no estudo a oportunidade de conseguir algo que eu desejava, né, na oportunidade, eu tinha vontade danada de um patinete, né? Meus pais não tinham como comprar e assim, eu enxerguei que o estudo podia proporcionar para aquilo para mim. Então eu se esforcei cada vez mais e de forma natural eu consegui assimilar mais conhecimento. Então isso eu imagino como decisivo. Então, mediante isso, eu criei, né, juntamente com minha equipe, essa questão do aluno nota 10 e para dar oportunidade para os alunos, reconhecer também, incentivar os demais alunos também a ter essa oportunidade. Então, basicamente essa é a linha nossa. É uma forma humilde de trabalhar a educação, porque eu falo sempre para a nossa equipe, olha, se for preciso carregar livros, nós vamos. Se for preciso empurrar cadeira, nós vamos. O que for preciso fazer na educação de várzea para estar ajudando esses alunos, você não tenha dúvida que a gente vai estar fazendo, porque a gente acredita no nosso aluno. Então, quando você acredita no aluno, a gente pode conseguir sempre algo mais. Então, se esse ano os resultados foram a contento, eu imagino que o próximo ano serão ainda mais, porque a gente não vai medir esforços para buscar um ensino cada vez mais de qualidade. Muito bem, então tá aí, pessoal. A gente conversou com Antônio Fernandes, secretário de Educação aqui do município de Várzea Alegre, fazendo aí uma análise, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido aí na Secretaria de Educação. E lhe dou um testemunho porque eu tenho ouvido falar muito bem de você, das pessoas que trabalham com você, do professor ao aluno, as pessoas de outros cargos que ocupam na secretaria e que têm dado boas referências em relação ao seu trabalho. Então, eu acho que é importante também reconhecer isso publicamente, daquilo que a gente ouve, principalmente quem trabalha na imprensa, porque houve muita coisa negativa muitas vezes, né? E quando a gente ouve coisas boas, é importante a gente também ressaltar essa questão, porque o retrato que a educação tem e terá depende muito de toda a equipe e depende muito do comando de quem está na frente. Então, parabéns aí pelo trabalho. Sim, pode ficar à vontade, né? Pronto, eu quero fazer uma colocação mediante essas tuas palavras, que é porque assim, eu tenho como convicção fazer sempre o melhor. Então, quando se faz o melhor e porventura a gente vem errar, isso daqui é uma forma que eu tenho assim, a consciência tranquila em relação a isso, porque a gente tenta acertar. Então, tem vários outros pontos que eu poderia citar, né, no tocante à nossa educação, e que pelo momento, né, a questão do horário também, e também a gente também, durante todo o ano, a gente gosta sempre de ter um prestamento de conta com os senhores pais, senhoras mães que estão em casa, mediante postagem, né, mas que a gente se coloca sempre aberta para estar recebendo todo e qualquer cidadão dentro da nossa secretaria, porque a gente entende que quando o pai nos procura é algo que vem contribuir, né? Eu posso citar, por exemplo, em termos de crescimento nosso também da educação, a questão da equipe multidisciplinar, né? A questão dos cuidadores, dos mediadores. Eu posso citar, por exemplo, a questão dos nossos profissionais, dos nossos profissionais que fazem a Secretaria de Educação, do nosso amigo, o Dagoberto Diniz, que vem acompanhando também a questão do selo Unicef. Então, é todo um contexto, né? É um trabalho de forma intersetorial para que a coisa aconteça. Então, por isso que eu gosto sempre de focar e dizer que a coisa só anda quando todos nos damos as mãos em prol de uma causa maior. E a causa maior que eu tenho, que a minha equipe tem, é o nosso aluno. Isso daí não vai faltar para a gente nunca a força e a vontade, porque isso a gente aprende na nossa graduação, porque todos que fazem educação são professores lá dentro da nossa Secretaria de Educação. Antônio, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Viu? Ok,
Ok, muito Até obrigado. uma próxima oportunidade. Ok, então eu que agradeço em nome da educação. A gente se coloca sempre às ordens, né, para esse chamamento, né, porque a gente admira também bastante esse trabalho da imprensa em estar compartilhando. E a gente carece um pouco disso, de estar, por meio desse canal, estar compartilhando com os pais, né, o andamento da nossa educação. Pronto, agora vamos falar com a sua colega. Desculpa aí, matar ela do coração aí, né? Não. Como é o nome dela? Só para registrar. Mariana, que está aqui com a gente acompanhando, tá? O bate-papo. Abraço, Mariana, tudo de bom. Bom, pessoal, obrigado então pelo carinho, por acompanharem aí o nosso bate-papo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 15 horas, com mais uma live aqui no nosso canal. Abraço grande e a gente se vê. Tchau.